turma da melhora! Como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem, eu sinceramente espero que você esteja melhorando, eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara mesmo que eu, de alguma maneira, tenha conseguido te ajudar a subir, nem que seja um degrauzinho nessa sua escada de melhora. Tomara que eu torço de verdade para que algumas das minhas orientações, alguns dos meus ensinamentos aqui para você tenha contribuído de alguma maneira para que você possa ter melhorado, nem que seja só um pouquinho. Isso para mim já é incrivelmente gratificante. Gente, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula. Como toda quarta-feira, 20 horas, 20 minutos, a gente já tem um encontro marcado e hoje não seria diferente. Hoje, nosso encontro para falar um pouco mais profundamente, de maneira um pouco mais aprofundada sobre massagem. Quanto a massagem pode ou não te ajudar, quanto a massagem pode ou não ser realmente eficaz. E a gente está falando agora de massagem terapêutica, beleza? A gente está falando assim, massagens para te ajudar a se libertar da sua dor, para te ajudar a amenizar a sua dor de alguma maneira. Massagem como tratamento, porque existem massagem relaxante, ok? Você vai fazer uma massagem simplesmente porque você gosta, uma massagem porque é um presente para você mesmo, uma massagem porque isso libera certos hormônios, como o hormônio ocitocina e assim relacionados ao prazer, ao bem-estar, ok? E o toque libera isso mesmo, produz, estimula a liberação desses hormônios na corrente sanguínea. E isso vai gerar um prazer, isso vai acalmar você, isso vai diminuir a ansiedade, isso vai diminuir o estresse e assim por diante. Então existem várias técnicas, várias maneiras da gente usar a massagem. E hoje, visto que a gente é um canal de fisioterapia, um canal pensado em onde o objetivo aqui do canal é fazer você melhorar, te ajudar a melhorar, a gente vai falar sobre massagens terapêuticas, beleza? Bom, a gente vai passar por alguns conceitos ao longo do nosso encontro aqui e você já sabe, esse conceito não é simplesmente jogado aqui para você. A ideia é te ensinar isso aqui, essa base, para que quando a gente precise disso aqui lá na frente, você tenha isso de uma maneira clara, simples, de uma maneira eficaz na sua cabeça, para você entender todo o processo, entender toda a construção disso aqui, certo? Um chazinho. Esfriou aqui, gente. Sou de São Paulo, né? Grande São Paulo, cidade de Cotia, Grande São Paulo. E deu uma virada no tempo aqui, ontem e hoje. Deu uma esfriadinha boa, né? Estava com calor aqui, deu uma esfriadinha. Vamos lá. Então, seguinte, antes da gente entrar propriamente dito aqui, eu já vou te pedir aquela ajuda. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Como que você vai fazer isso? Pega esse link aqui, compartilha com todo mundo que você conhece, que possa ser beneficiado com isso. Todo mundo que você sabe que tem dor, pessoas que gostam de massagem, que de repente não gosta tanto assim de massagem. Deixa eu pausar isso aqui, senão vai ficar atrapalhando aqui. Bom, pessoas que de repente não gostam tanto assim de massagem, pessoas que não sabem os benefícios que a massagem pode ter, enfim. Pega isso, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda no grupo do esporte, no grupo da academia, certo? Isso aí, vamos lá. Você já sabe, minha missão é gerar aqui um conteúdo de valor, um conteúdo que vai te ajudar. E a sua missão é fazer com que isso chegue em mais e mais pessoas, para que a gente possa juntos ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Bom, dito isso, agora que você já fez isso, agora que você já parou tudo e já deu um like aqui no vídeo, antes que esquecesse, já compartilhou isso, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Então, seguinte, massagem nada mais é do que toque, certo? Então tem um toque físico, normalmente usando a mão, a gente pode
usar de aparelhos de massagem e assim por diante, certo? E como eu já te disse, existem vários tipos de massagem. Uma massagem não, né? Não vou usar esse termo, mas uma massagem que está sendo muito falada agora e principalmente usada para recuperação, recuperação muscular após uma atividade física, a recuperação exatamente para dor mesmo, é a tal da liberação miofacial. E bom, eu comecei com ela para que fique fácil, para que você entenda os conceitos que a gente precisa, certo? Então vamos lá, acompanha comigo, embarca comigo nessa jornada. O que seria uma liberação miofacial, certo? Liberação é porque a gente quer liberar algo. Se a gente quer liberar algo é porque esse algo está preso, certo? Então a gente quer soltar, a gente quer liberar isso. O que a gente quer liberar? Miofacial. Facial vem de fáscia, um tecido chamado fáscia. E mio vem de tecido muscular. Então, é um toque com uma certa pressão, enfim, tal. Existem várias técnicas de liberação miofacial, mas então seria uma massagem, entre mil aspas, eu estou pondo essa massagem mesmo, porque não é uma massagem, é uma técnica, ok? Então, seria um toque, uma técnica, onde a gente quer liberar tanto o músculo quanto a membrana que envolve esse músculo, ou seja, a fáscia, certo? Então nós vamos separar isso aqui em algumas partes e em alguns pedaços, porque antes de tudo isso, a gente vai te falar o seguinte: eu preciso te explicar como funciona um músculo, mas eu vou te explicar isso de uma maneira bem superficial, a gente não vai aprofundar muito aqui, até porque eu já te expliquei isso em outros encontros aqui. Eu te expliquei isso na aula de alongamento, eu falei sobre isso. Eu te expliquei isso na aula que eu te expliquei por que você fica com dor após a atividade física, como é o funcionamento, por que a gente tem essa tal dessa dor muscular tardia. Então eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas você precisa entender alguma coisa, certo? Então, o que é esse alguma coisa? O simples nosso músculo ele é composto por várias fibras musculares, ou seja, é como se a gente pegasse vários elásticos, colocasse um do lado do outro ali. Então esse elástico agora vai ter uma capacidade de contração, de relaxamento, e inclusive vai ter uma capacidade de se alongar. Beleza? Então, o que você precisa entender? O que é uma tensão muscular? O que quer dizer quando esse músculo está tenso, Bruno? O que está acontecendo? É o seguinte: esse músculo ele contraiu e ele não conseguiu relaxar, seja esse músculo numa totalidade ou seja um pedaço desse músculo, ou seja, algumas fibras desse músculo, alguns daqueles elásticos que contraíram e não conseguiram relaxar. Inclusive, como a gente tem músculos que são maiores, músculos menores no corpo, existe a possibilidade de, dentro de uma mesma fibra muscular, um pedacinho dessa fibra estar tensionada, ou seja, contraída, e o restante dessa fibra não, certo? Então seria um músculo que está assim, um pedaço dele está tensionado, mas a outra parte aqui estaria livre para fazer a contração e o relaxamento, certo? Isso é uma tensão muscular, um pedaço do músculo que contraiu não conseguiu relaxar. Só que essa tensão muscular, ela tem variedades de níveis, ou seja, quanto maior a tensão, a tendência é que isso cause mais dor. Então, de uma maneira muito chula falando, o que seria uma cãibra? Quando esse músculo contrai quase que de uma maneira inteira, quase que o músculo inteiro contrai, certo? E ele não consegue relaxar, uma contração muito vigorosa a ponto de te dar dor. Isso é uma cãibra, ok? Não é da cãibra que a gente está falando hoje, mas já que a gente já passou por aqui, vale a pena te orientar quanto a isso também. Bom, então a gente está falando que a gente tem uma tensão muscular, certo? Qual que é o problema da tensão muscular? Só a tensão muscular em si, ela já pode causar dor. Ela pode causar dor no próprio músculo que está tenso. Por quê? Esse músculo tenso, ele não deixou de ser usado. Você vai continuar andando, você vai continuar se movimentando, você vai continuar trabalhando e de repente você vai até continuar fazendo o seu esporte, a sua atividade física aí, as suas atividades de lazer, certo? Mesmo com esse músculo tensionado.
E isso então vai exigir que o músculo trabalhe de uma maneira que não é a ideal para ele. Então, só a falta da tensão pode gerar uma dor no próprio músculo. Beleza? Entendido isso. Bom, guarda isso numa caixinha, vamos para o próximo degrau. Lembra, eu já falei aqui para vocês algumas vezes, aliás, mais do que algumas, eu falei inúmeras vezes aqui. Para ter dor tem que ter sobrecarga. Se não tem sobrecarga, não tem dor. Então, nesse nosso exemplo aqui do músculo, tem uma sobrecarga numa região do músculo, por isso que vai ter dor, certo? Agora, existem também dores que são articulares. Então, eu tenho uma dor na minha coluna, não estou com dor no meu músculo. Eu estou com uma dor no meu joelho, não estou com dor no músculo. Eu estou com uma dor no meu ombro, não estou com dor no músculo. Ok? Então, por que esse ombro dói? De novo, porque tem uma sobrecarga. Por que a coluna dói? Porque tem sobrecarga. Por que o joelho dói ou qualquer outra articulação dói? Sempre. Porque sobrecarga. Se não tem sobrecarga, não tem como ter dor, certo? Não tem como ter dor, não. Não tem por que a gente ter dor, certo? Bom, entendido isso, quando a gente olha para uma dor, então, articular, quer dizer que tem uma sobrecarga naquela articulação. E na grande maioria das vezes, aquela articulação está sobrecarregada por dois motivos. Na verdade, por um dos dois motivos. Ou porque está trabalhando demais, ou seja, tem uma articulação A e uma articulação B. A articulação A está fazendo o papel dela, mas a articulação B deixa de fazer o papel dela, ok? O que vai acontecer então? A articulação A vai ter que trabalhar agora a mais porque a articulação B não está conseguindo desempenhar a tarefa dela. Quem vai se machucar nessa história aqui? Quem vai se lesionar? A articulação que está trabalhando demais e não a articulação que não está trabalhando. Ou seja, uma sobrecarga em cima do nosso exemplo aqui na articulação A, ok? Entendido isso? Agora, por que isso acontece? Por que a articulação B não está trabalhando bem? Porque ela está fora da posição de movimento ideal para ela, certo? Eu já usei esse exemplo aqui com você. Imagina uma gangorra e a gente tem no centro aqui da gangorra o eixo onde vai inclinar para cá e para lá essa gangorra, ok? Se a gente pegar essa gangorra e colocar esse eixo mais para cá ou mais para lá, essa gangorra não vai conseguir funcionar. Se a gente pegar esse eixo e torcer ele para cá, torcer ele para lá, essa articulação também não, essa gangorra também não vai conseguir trabalhar. As nossas articulações do corpo funcionam de uma maneira parecida com isso. Tem um osso lá e do outro lado tem um outro osso e aqui vai ter movimento de um osso com o outro, ok? Esse movimento se dá em cima de um eixo que é o ideal para aquela articulação. Mas, diferente da gangorra, mesmo quando essa articulação não está no eixo ideal de movimento dela, na grande maioria das vezes, mesmo assim a gente ainda consegue gerar movimento. Só que isso vai gerar estresse intraarticular, ou seja, estresse lá dentro da articulação. Isso pode dar dor, então, na articulação, certo? Bom, por que eu dei essa volta toda? Para te falar o seguinte: quem pega esse osso e tira dessa posição, coloca para cá, coloca para lá, gira para cá, gira para lá, quem tira o osso da posição correta dele não é o osso não tem a capacidade de decidir um dia, falar assim, acordei e não quero mais ficar aqui, agora eu vou ficar aqui. Não quero mais ficar assim, agora eu vou ficar assim, certo? O osso não consegue fazer isso. Quem gira, quem torce, quem prende esse osso, quem prende essa articulação, quem tira essa articulação da posição correta é sempre o músculo que está preso nessa articulação. Aí isso se dá por uma contração incorreta, por uma contração no momento incorreto. Por exemplo, está andando por aí e leva um tropicão. Esse músculo não estava esperando fazer aquela contração. Ele faz aquela contração rápida para evitar que você caia, e então isso vai estar ancorado em algum osso e de repente ele vai arrastar esse osso daquela posição. E agora ele saiu do eixo correto, dessa articulação correta, da maneira correta, onde essa articulação conseguiria trabalhar com o menor desgaste possível, certo? Então, sempre é um músculo, certo? Entendido isso, voltemos e juntemos tudo num balaio só. Imagina então que a gente tem um músculo e esse músculo agora ele está tensionado, certo? Seja um músculo na sua totalidade, seja um pedacinho desse músculo, ou seja, uma grande tensão, ou seja, uma tensão mais importante, seja uma tensão mais leve. Você percebe que
isso muito variável, você pode ter uma tensão leve num pedaço grande do músculo, você pode ter uma tensão grande num pedaço pequeno no músculo, você pode ter uma tensão grande no músculo inteiro, você pode ter uma tensão leve num pedacinho só do músculo. Então, tudo isso é muito variável. Mas a gente está falando então de uma tensão capaz de desarticular, não é a palavra não, mentira, capaz de tirar essa articulação da posição correta, certo? O que vai gerar então? Sobrecargas. Sobrecargas é igual a dor, igual a lesão, como a gente já falou aqui. Então, agora já ficou bem fácil de você entender que se eu tenho uma dor e essa dor aconteceu por conta de uma posição incorreta do osso, mas a posição incorreta do osso só aconteceu porque o músculo que está preso aqui nesse osso está tensionado, eu não vou conseguir voltar com esse osso para o lugar enquanto eu não resolver essa tensão muscular. Aí vem alguém com mãos terapêuticas, pega lá e faz uma massagem em cima desse músculo, de uma maneira que esse músculo que estava tensionado agora consegue relaxar. Você já entendeu aonde a gente chega? Você já entendeu o que vai acontecer com isso? Então, quando esse músculo relaxa, agora esse osso consegue voltar para a posição correta. Quando esse osso então precisar se movimentar, quando essa articulação precisar funcionar, ela está funcionando no eixo correto. Portanto, a gente não tem sobrecarga. Olha aí como a massagem pode sim te ajudar a libertar da dor, certo? Desde que a causa de tudo isso seja uma tensão muscular, certo? E aí, eu já vou aproveitar aqui esse lugar onde nós estamos para te falar outra coisa. Essa tensão pode estar no músculo, mas lembra da liberação miofacial? Então, a tensão no músculo, mio, e a fáscia, ou seja, o tecido que envolve esse músculo. Isso também pode se tensionar, certo? Bruno, o que é a fáscia? Como assim? Ó, um exemplo mais simples que eu sei, para ficar claro isso na sua cabeça. Imagina que você vai fazer um frango, alguma coisa você vai fazer, vai cozinhar um frango para comer, enfim, certo? Você vai fazer um frango lá. Quando você pega o peito, principalmente o peito do frango, que é fácil de a gente ver. Por que é fácil de a gente ver? Porque não tem tanta gordura ali em cima, certo? Não tem tanta pele, o que nos seres humanos, em nós, seria o tecido adiposo, certo? Então, no frango, quando a gente olha para a asinha do frango, para a coxa do frango ali, tem mais dessa gordura, tem mais dessa pelezinha, certo? No peito não tem tanto. Mas mesmo assim, ainda tem uma membranazinha transparente que recobre todo aquele peito do frango. E aquele negócio lá, quando a gente esquenta, ele tende a ficar mais rígido, mais duro. Então não é gostoso da gente comer aquilo. Então, naturalmente, a gente tira aquilo ali do peito. O que você já deve ter notado se você cozinha, se você não cozinha? Quando alguém for fazer um frango, vai lá e dá uma olhada nisso. O peito do frango tem uma pelezinha, uma membranazinha. E você pega aquela membranazinha, você faz assim, ela desliza em cima da carne do peito do frango, certo? Aí você pega aquilo ali e vai puxando, ele vai saindo. Só que tem determinados pontinhos que aquilo ali está mais preso, ele não consegue sair. Então você precisa ir com a faca, cutucar, cortar aquilo ali e tirar, certo? Bom, aquilo lá é a fáscia no frango, certo? Em nós, o tecido é bem parecido com aquilo mesmo, um tecido meio esbranquiçado, meio transparente, que vai recobrindo tudo que a gente tem no corpo. Recobre os músculos, os ossos, ligamentos, os tendões, as nossas vísceras, vai lá para dentro do crânio. Então essa fáscia recobre tudo, ok? E essa fáscia também se tensiona. Lá no frango, na hora que você vai tirando, aquela fáscia vai soltando. Por quê? Porque essa é a função dela. Ela recobre tudo, mas tem que ter um deslizar. E só pode deslizar se não estiver presa. Mas aquele pontinho onde você teve que cutucar com a faca para cortar aquele pedacinho que estava preso, quer dizer que aquela fáscia aderiu ao tecido que estava embaixo. E agora esse deslizar aqui não acontece mais, ok? Quando a gente olha para o músculo e a fáscia do músculo tensionada e essa agora não desliza mais, ela gera uma tensão
que vai impedir com que essa musculatura contraia e relaxe da maneira mais eficaz possível. Como esse músculo agora não vai estar contraindo da maneira mais livre possível, a tendência é que agora ele gere uma tensão em cima do músculo. E aí então a gente tem uma tensão que é no músculo e na fáscia, portanto, uma tensão miofacial. O que a gente faz numa liberação miofacial? Massagens ou técnicas, chame como quiser, para liberar isso aqui, para soltar, para a gente tirar essa tensão, tanto do músculo quanto da fáscia. Isso vai te ajudar? Claro que vai te ajudar. Você imagina você praticando uma atividade física, imagina você trabalhando, imagina você tendo uma relação sexual, imagina você cuidando do seu filho, brincando com o seu filho, imagina, enfim, você fazendo o que quer que seja com o músculo que ele está todo tensionado, com a face toda tensionada. As chances são de que você se machuque, as chances são de que você tenha dores. Quando a gente libera isso, então tudo isso flui mais naturalmente, tudo isso volta para um estágio que tecnicamente a gente chama de um estágio de normotonia, ou seja, com o tônus muscular da maneira normal. E aí é muito mais fácil para o músculo trabalhar, para o músculo desempenhar essa tarefa toda dele aí. Entendido isso? Beleza, então você já entendeu o quanto a massagem pode sim te ajudar, certo? E aí existem massoterapeutas, então a massagem não é algo da fisioterapia, inclusive isso é algo até que fisioterapeutas sentem-se de uma maneira incomodado, certo? Quando você fala assim, nossa, você é fisioterapeuta, eu tô com uma dor aqui no ombro, fala uma massagem para sarar. Fisioterapeuta, vou contar um segredo para você. Fisioterapeuta não gosta muito disso aí, não. Fisioterapeuta não gosta muito de ser confundido com massagista, tá? E é assim, por mera brincadeira, tá bom? Por saber disso, adivinha que os meus primos toda hora falam pra mim, Bruno, vem cá fazer uma massagem aqui rapidinho, tô com uma dor nas costas, cara, faz uma massagem aqui. Fazem de sacanagem, certo? Mas é realmente uma brincadeira, porque os massoterapeutas tem sim o seu valor, e você já entendeu que esse valor não é pequeno. Então assim, alguém que tenha uma formação, alguém que saiba o que está fazendo, vai conseguir te ajudar, desde que a sua dor tenha origem em uma tensão muscular. E se a dor não tiver origem em uma tensão muscular, Bruno? Aí a massagem vai te ajudar com uma série de coisas, mas não com a sua dor, certo? Se a sua dor não tem origem em uma tensão muscular, a musculatura não é a massagem que vai te ajudar. Se você não está com uma tensão miofacial, não adianta fazer uma liberação miofacial. Isso é meio óbvio, certo? Não é isso que vai te ajudar, ok? Bom, e eu te disse que existiam vários e vários tipos de massagem. Então, a mulherada faz massagem modeladora para ir ajudando a esculpir melhor o corpo, desenhando melhor os músculos. Então, vai desenhar ali melhor o bumbum, a cintura, tal. O quanto isso vai te ajudar terapeuticamente falando? Pouco. Não é essa a ideia, ok? A massagem modeladora vai te ajudar esteticamente. Beleza? E tá tudo bem também, não quer dizer que você não pode fazer. Vai lá, faz sua massagem. Se você quer fazer a massagem modeladora, faz, não tem problema. Desde que você faça com um profissional qualificado para isso, certo? Não é alguém que viu alguma coisa por ali, decidiu que ia começar fazendo, porque fazia massagem na mãe, e a mãe falou, nossa, como você tem uma mão boa para fazer massagem. Essa pessoa decidiu colocar uma plaquinha na porta de casa e começa a fazer massagem. Não é isso, certo? Mas a gente está falando de terapias, a gente está falando de colocar o seu corpo na mão de outra pessoa. Então, escolha alguém quem você pode confiar, alguém que você saiba que sabe o que está fazendo, beleza? Por que eu entrei nesse mérito agora? Por que eu quis falar disso? Porque agora eu vou falar sobre drenagem linfática. E a drenagem linfática, ela é muito conhecida pela mulherada. Por quê? Porque ajuda a diminuir medidas. Como isso é possível, Bruno? Bom, eu vou tentar ser muito breve com isso aqui, porque a gente já está caminhando para o final. Já estamos com 26 minutos de aula,
e a gente não quer passar muito de 30 minutos, ok? Então a gente já está chegando no final, calma, aguenta aí, mas acompanha comigo o raciocínio. O nosso sangue é responsável por carregar oxigênio e nutriente para as nossas células, certo? Pelo corpo todo. Então, esse sangue vai caminhar pelas artérias e essa artéria vai se dividir em artérias menores, que vão se dividir em artérias menores, que vão se dividir em artérias menores, até a hora de ficar muito, muito, muito fininho. E a gente chama isso de capilar sanguíneo, certo? Capilar, que é como se fosse um filme de cabelo, assim, é muito fininho, é isso aí. Nesse momento que é muito fininho, o sangue ele consegue vazar pela parede da artéria e vai irrigar todas as nossas células do corpo, ok? Vai então levar o oxigênio e o nutriente que ele está carregando. Aí ele vai entregar isso para a célula e vai pegar da célula o gás carbônico e os dejetos, as toxinas que essa célula libera e vai trazer de volta agora pelas veias. Então o sangue vai pelas artérias e volta pelas, ok? Bom, beleza. Agora você imagina, isso vai retornando e tem alguma parte disso que se perde, que sai, mas não consegue retornar 100% disso, certo? Bom, e aí isso precisa ser tirado de lá, não dá para isso ficar lá, senão vai acumulando. Aí você imagina só, o sangue saiu daqui do coração, foi lá no pé e na hora que ele foi voltando, alguma coisa vai se perdendo no meio do caminho, certo? Para que a gente consiga recolher tudo isso, em paralelo ao sistema circulatório, então em paralelo às nossas veias e artérias, vai caminhando um outro sistema chamado sistema linfático. O que é isso? São canos também, não são canos obviamente, mas para você entender, como se fosse um sistema de canos ali que vai pegar toda essa linfa. O que é a linfa, Bruno? É isso que saiu da artéria, mas não conseguiu retornar para a veia, ok? Isso dá o nome de linfa. Então tem um sistema linfático, um sistema de tubos que vai pegar toda essa linfa e vai drenar de volta para o nosso coração para misturar com o sangue de novo. E isso vai parar no nosso pulmão, esse pulmão vai trocar, então vai jogar todo o gás carbônico fora, pegar um monte de oxigênio e esse ciclo se repete infinitamente, ok? Certo? Pausa para você deglutir e entender tudo isso que a gente está conversando. O que acontece então? O que é a drenagem linfática? É você pegar esse tubo linfático, esse sistema todo linfático, pegar todo o líquido que está dentro dele e ajudar no retorno. Então você pega lá do pé e vem trazendo com técnicas de drenagem linfática e vem trazendo até isso voltar para o coração, porque você já entendeu o mecanismo todo, beleza? Então, quando você faz uma drenagem linfática, você diminui edema que a gente tem pela perna, ou seja, esse acúmulo de líquido que ficou ali extravasado. É por isso que quando você faz drenagem linfática, a mulherada que já fez, no final você está realmente com medidas menores, porque você desinchou. Inclusive, tem gente que durante a drenagem precisa parar a drenagem no meio para ir fazer xixi, porque é um monte de líquido que voltou e aquilo ali foi parar na bexiga e aí, bom, o corpo vai eliminar isso através da urina, certo? Tem gente que precisa parar no meio, tem gente que quando termina corre lá para fazer um xixi, certo? Então, assim, sinal que a sua drenagem está sendo bem feita, tá bom? E não é que se você não parou no meio para fazer xixi, sua drenagem está ruim, não é isso não. Mas só estou te falando que isso é perfeitamente possível de acontecer, porque você pegou um monte de líquido e jogou de volta aqui no sistema, ok? Bom, beleza, então basicamente a gente faz isso para estética, a gente não, né? Os profissionais relacionados à estética, isso pode ser esteticista, pode ser um fisioterapeuta dermatofuncional, enfim, usa das técnicas de drenagem linfática para reduzir tudo isso. Bruno, por que... desculpa. Por que raio você está falando tanto disso? Bom, vamos imaginar uma seguinte situação aqui. Vamos imaginar que um dia você está andando por aí, pisou num buraco. E aí você torceu o tornozelo. Ok? Você virou o pé. Aí, isso vai gerar uma lesão.
e o corpo vai tentar reparar essa lesão. Só que é possível, e aliás, mais do que possível, é provável que algum desses capilarezinhos que a gente conversou tenha se rompido quando você virou o pé, quando você torceu o tornozelo. O que vai acontecer então? Vai ter um derramamento sanguíneo ali, vai ter um derrame articular, ou seja, você vai ficar com essa articulação inchada. Quem nunca? Quem nunca não teve um inchaço no pé depois de virar o pé, certo? O joelho está inchado porque você tem uma lesão e assim por diante. Qual que é o problema disso? O inchaço, ele faz a cápsula articular distender. Então, tem um osso, outro osso, certo? Isso a gente chama de articulação. Ao redor de tudo isso, a gente tem uma bolsa que envolve toda essa articulação. Uma cápsula articular ou uma bursa. Enfim, você não precisa saber os nomes disso não. Vamos chamar de cápsula articular, que é mais fácil de entender. Ok? O que acontece então se tiver um derrame articular aqui dentro? Ou seja, um monte de líquido acumulado aqui. Essa cápsula então agora vai distender. E aí se você está com um inchaço nessa articulação. Só que essa distensão aqui gera dor. Certo? E o excesso de líquido, esse excesso de líquido acumulado, o acúmulo de líquido aqui dentro da articulação não deixa essa articulação funcionar livremente. E isso então também vai te gerar dor. Então, olha o que eu estou te contando. Se você tem um inchaço articular e faz uma terapia, uma técnica, uma sessão de drenagem linfática, você consegue reduzir o inchaço dessa articulação. Portanto, você vai ter benefícios de alívio da dor. Simplesmente porque você desinchou com técnicas de drenagem linfática. Então, olha como tudo a gente olha só para drenagem linfática é só para estética. Não, a gente pode usar de uma série de maneiras. Então, eu estou te contando que a massoterapia, a massoterapia parece que foi uma palavra só, né? Eu estou te contando que a massoterapia pode te ajudar, sim, a se libertar da dor, desde que isso seja indicado, desde que isso esteja. Então, estou com uma tensão muscular, se eu tirar essa tensão muscular, eu vou melhorar. Eu estou com inchaço, de repente eu uso uma drenagem linfática, eu vou melhorar. Eu estou com uma tensão miofacial, vou fazer uma liberação miofacial, isso vai melhorar. Então, se for isso, isso vai te ajudar. Agora, Bruno, e se essa não for a causa da minha dor? Bom, isso não vai te ajudar. Não adianta você fazer isso. Isso vai ter uma série de outros benefícios, mas não exatamente a liberação, o alívio da sua dor, certo? Então, tudo isso foi para te contar. Sim, a massagem pode te ajudar, desde que seja a causa da dor, desde que você esteja fazendo com um profissional que saiba o que ele está fazendo. Porque se ele sabe o que ele está fazendo, ele vai saber qual é o músculo que está tensionado, como corrigir essa tensão, qual a pressão que ele tem que executar para corrigir essa pressão. Às vezes é mais forte, às vezes é um toque mais sutil, certo? Tudo isso você precisa de um profissional gabaritado para tal, ok? Então, entendido isso, vai lá, faz massagem, inclusive vai te ajudar a desestressar, não tem problema. Mas se você estiver pensando em lesão, em dor, isso precisa ser bem avaliado. E um profissional bom vai saber avaliar se é aquela técnica, se é a outra técnica, ou se não é a massoterapia que vai te ajudar nesse momento. Beleza? Entendidos isso? Espero sinceramente que sim. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário para mim. De repente não, né? Deixa aqui no comentário que a gente vai te responder tudo isso, certo? O que de repente pode acontecer nos comentários é você ter sugestão de tema, coisas que você gostaria, dúvidas que você tem, que gostaria que eu esclarecesse, que a gente usasse o nosso encontro aqui às quartas-feiras para falar mais profundamente sobre o quê? Qual é a sua dúvida? Deixa aqui no comentário. Aí sim, de repente, quem sabe semana que vem, não é a sua dúvida que vem aqui pro ar. Hein? Então deixa no comentário aqui pra mim, certo? E, bom, pra gente encerrar, eu já vou te falar, tá na hora, você que ainda não parou pra fazer isso, tá na hora de separar e deixar aquele like aqui pra mim. Bruno, por que eu vou fazer isso? Simplesmente porque o fato de você deixar um like aqui,
o YouTube entende que esse vídeo ajudou as pessoas e vai jogar para mais pessoas. Então você me ajuda a ajudar mais pessoas simplesmente deixando um like aqui, certo? E óbvio, já se inscreve para você não perder nenhum dos conteúdos. Se você ainda não me segue lá no TikTok, no Instagram, entenda que são conteúdos que vão para lá, que não vêm para cá, conteúdos que vêm para cá, que não vão para lá, não é tudo a mesma coisa. Importante você seguir a gente lá também. Sempre reabilitação.funcional, certo? Tá convidado a nos seguir para que de repente aí você se depare com uma orientação que vai te ajudar em muito a se libertar da sua dor. Certo, gente? Muito boa noite. Então estamos encerrando por aqui. Eu te agradeço por mais uma vez você ter parado de me ouvir e te agradeço por você ter me ajudado a chegar em mais pessoas compartilhando esse vídeo e deixando um like aqui. Tá certo? Muito boa noite. Lembrando sempre do nosso objetivo: melhor do que ontem, pior do que amanhã. Eu te vejo na sua cura. Tchau, tchau.